Muito bem, então boa noite aos colegas que estão aqui comigo, né, nessa aula de número 13, NBC PG 300. Bom dia e boa tarde para quem vai assistir essa aula depois na disciplina de ética contábil. A gente continua na nossa unidade falando um pouco da ética geral e especial, né, falando já do papel do contador, falamos um pouquinho do que são essas normas gerais, numa visão, numa perspectiva mais genérica. Na aula anterior a gente falou da NBC PG 200 e hoje a gente vai falar da NBC PG 300, tá? Complementando ainda esse conceito de ética geral ou social, a gente vai falar também da música, exemplificando aí o que a música representa no nosso dia a dia, no processo de tomada de decisão, e também uma introdução ao código de ética propriamente dito, para ver ali a sua estrutura, para falar um pouco então dos seus objetivos. Uma revisão e depois a nossa prova. A aula de hoje continua essa sequência das normas em específico, porque a gente estudou o cumprimento do código, quais são os princípios fundamentais da ética, né, a sua estrutura conceitual, o que leva-se em conta, então, ao realizar o trabalho da contabilidade. E aqui, mais uma vez, a gente está falando de formas de conduta. Então, a gente pode ter uma realidade para o contador interno e para o contador externo, essa realidade pode ou não ser a mesma. Por isso, a norma divide em duas separadas, tá? Ela exemplifica muita coisa da mesma forma, ambas as normas, né, são trabalhadas no mesmo sentido, e a estrutura delas também é igual, o que fica relativamente mais fácil para a nossa compreensão. Tá? Mas, basicamente, é para dizer a conduta do empregado e a conduta daquele que presta serviço na condição de contador externo. Então, basicamente, a primeira coisa que a própria norma diz é que o contador externo ele vai ter situações, né, em que ele se depara justamente com o mesmo contexto que o contador interno se depara, né, que são as ameaças, e dessas ameaças ele precisa aplicar algumas condições de salvaguarda, e dessas condições de salvaguarda observar ali ainda os resultados efetivos daqueles dilemas éticos. Então, quando a pessoa é contador externo, e ele está desenvolvendo essas atividades profissionais, né, de acordo com a atividade contábil, seja ele como contratado, empregado ou proprietário, a pessoa deve cumprir as disposições da NBC PG 200, assim como a gente viu na aula anterior. Então, a primeira ideia que a norma traz é justamente para relembrar. E lá, se a gente for lá na norma 200, a gente vai ver que ela faz o mesmo raciocínio, né, para a situação dos contadores externos, tá bom? Deixe-me ver. Muito bem. David, boa noite, seja bem-vindo. Eu achei que tinha entrado mais alguém ou que estava pedindo permissão, tá? Então aí, só para a gente exemplificar e ser mais direto, mais objetivo, como a gente já viu várias coisas na NBC PG 200, existem situações que foram apresentadas lá e que também vão se aplicar aqui, tá? Exemplos disso que a norma traz. Conflito de interesse, quando for responsável pela seleção de fornecedor para a firma, né, para a empresa, quando um familiar imediato do profissional da contabilidade acaba se beneficiando, por exemplo, financeiramente daquele contrato. A exigência e o material de aplicação, que é descrito na seção 210 da NBC, também se aplica nessa circunstância. Que é aquilo que a gente viu, né? É preciso tomar um cuidado, fazer efetivamente uma autorrevisão e cuidar com aqueles interesses próprios, os interesses de familiaridade, etc. Preparar ou apresentar informações financeiras para o profissional da contabilidade do cliente ou para a sua firma, né? Mesma coisa. Se acontecer no caso da prestação de serviço, você também precisa ter esse cuidado, né? Essa dinâmica de trabalhar com as informações contábeis a partir da primeira norma que a gente viu, que são os princípios fundamentais, e dali em diante ter esse cuidado, esse domínio do conteúdo, né? Essa clareza técnica, inclusive da apresentação das informações. Outros exemplos, ser incentivado a aceitar oferta, igual a gente falou, com uma oferta regular de ingresso de cortesia para assistir um evento esportivo. Isso aqui é baseado, né, na disciplina internacional, exemplificando, mas aqui no Brasil não precisa ser necessariamente o ingresso de cortesia para assistir um evento esportivo. A gente pode ter todo tipo de cortesia, e a gente sabe que o Brasil tem essa dinâmica cultural, poderíamos dizer diferente, para não falar nem melhor nem pior, de alguns outros países. Então, a convergência dessa norma trouxe esse texto mais literal, né, a ideia desse exemplo. Só que aí eu não quero que vocês se limitem somente a isso, tá? O incentivo à oferta, aos brindes, a essas coisas que direcionam o processo de tomada de decisão, deve ser uma coisa que o profissional da contabilidade tem que aceitar, se for o caso, com muito cuidado, depois de muita reflexão, né, para ter certeza e uma isonomia de que aquilo não vai, de fato, influenciar a sua tomada de decisão. Porque se influencia, a gente aprendeu que, segundo a norma, isso não é o comportamento adequado.
Né? Então, se você percebe, a exemplo do caso do fornecedor, ou a exemplo de outra circunstância aí, percebe que parte do processo não está sendo claro, justo, né, adequado à sua realidade, é necessário que algumas providências sejam tomadas. Ali, por exemplo, é citado ainda, enfrentar pressão de sócio para registrar de forma imprecisa horas cobráveis para o trabalho do cliente, para aumentar o honorário, por exemplo, na prestação de um serviço. Então, é preciso tomar um cuidado, porque o contador externo ele também está sujeito a circunstâncias que podem influenciar. Lá antes a gente tinha falado da cadeia hierárquica, né, da estrutura organizacional de uma entidade que vai colocar, por exemplo, o departamento contábil abaixo de uma diretoria administrativa, muito provavelmente, né, de um conselho diretor, por exemplo, né, ou de um conjunto de diretores ali de forma mais específica, diretor financeiro, diretor administrativo. Né, e aí, dentro dessa realidade, existe a possibilidade daquela pressão, né, de um superior hierárquico mandar alguém fazer algo por próprio interesse. E isso ferir uma norma tanto de conduta quanto norma técnica. Aqui não seria diferente. A gente pode ter a exemplo de uma situação de sócio, né, que a atividade contábil muitas das vezes é executada na forma de sociedade. Não é necessário, mas ela acontece. E aí, se há essa circunstância, a pressão do sócio não pode ser elemento, né, ou justificativa para a condução de algo que não existiu, como, por exemplo, registrar ali horas trabalhadas para um serviço prestado que não aconteceu. Né? Entre outras diversas situações que vocês sabem que o ser humano acaba se colocando. Aí a norma também vai especificar os tipos de ameaça pelas mesmas categorias, que é o que eu falei que é muito similar. A gente vai ter ameaça de interesse próprio. O profissional da contabilidade tem interesse financeiro direto no cliente. Um exemplo para vocês: eu faço investimentos e aí eu executo a contabilidade daquela entidade. Eu faço um investimento como parte societária daquela empresa e eu faço a contabilidade. E aí eu estou sabendo que aquela empresa ela precisa contrair lá um empréstimo bancário, fazer um financiamento para os seus projetos. Muito provavelmente eu serei influenciado pelo meu próprio interesse de que aquela empresa consiga o financiamento para destacar ali e elaborar um balanço que não seja o verdadeiro. Então é interessante que haja esse conhecimento desse raciocínio, a fim de que você perceba que o interesse próprio ele só é descoberto quando você tem clareza do que a gente discutiu na unidade anterior, na ideia justamente de ética ideológica, aquilo que você acredita, quais são os seus valores, aquilo que constitui a sua consciência. Se você foge desse caminho, na hora de executar a profissão, é o que eu venho comentando sempre, você vai ter dificuldade de identificar. E aí, às vezes, é por isso que, talvez, não sei vocês, mas em algumas circunstâncias da vida, a gente conversa com pessoas que simplesmente parecem não ter clareza de que aquilo é errado, né? Que parecem não perceber ou não entender a razão pela qual aquilo é errado da forma como nós entendemos. E aí, nessas circunstâncias, muito provavelmente aquela pessoa está justamente nesse processo de desenvolvimento da clareza do seu próprio interesse, né? Ou seja, dos seus próprios valores. Se ela não desenvolveu isso como pessoa, dificilmente ela desenvolverá isso dentro do seu caráter profissional. Continuando, o profissional da contabilidade que cota honorários baixos para obter novo trabalho e os honorários são tão baixos que pode ser difícil executar o serviço profissional de acordo com as normas técnicas aplicáveis por esse preço. Preço de honorário, né, constituição de honorário, inclusive está previsto no Código de Ética a forma pela qual deve se levar em conta as características e circunstâncias do serviço para precificar. Não há tabela, porém o Código ele dá algumas diretrizes. E aí, às vezes, na condição de eu sei que um cliente está infeliz com a minha concorrência, eu vou lá e ofereço, né, uma concorrência desleal, eu ofereço um preço muito baixo. E aí eu percebo que justamente esse preço baixo não é suficiente para cobrir depois o custeio, né, do meu trabalho, do trabalho dos meus colaboradores, por exemplo, no escritório, para justamente manter aquele serviço rodando. Então isso vai contra, justamente, porque aí eu pensei somente no honorário, ou em ganhar o cliente, né, enfim, esse tipo de coisa. O profissional da contabilidade, que tem relação comercial próxima com o cliente, o profissional da contabilidade que tem acesso a informações confidenciais que podem ser usadas para ganho pessoal. As duas eles são separados, mas eu deixei juntos. Deixa eu só tirar esse símbolozinho aqui. É texto da norma, tá? Nesses dois casos, é muito comum também acontecer uma situação onde a gente vai se deparar, né, com essa proximidade. Por quê? A forma pelo qual o negócio é conduzido faz com que haja necessidade de um contato, de uma constância desse contato. E se a constância, naturalmente, pela essência do ser humano, leva a uma certa proximidade. Essa Senhor, proximidade, ficou tudo ela branco. pode... Opa!
Deixa eu ver. Aí, voltou. Aqui. Vê se a hora que voltar para o slide Voltou, tá normal. normal. Tá. Então a gente está falando do terceiro item aqui, tá? Do terceiro e quarto, né? Que aqui seria o quinto. O profissional da contabilidade na relação próxima que eu dizia é mais ou menos assim. Se você constitui ali por anos, né, uma relação com o cliente, você se torna próximo dele. Então, por se tornar próximo, muito semelhante ao que a gente viu na parte dos contadores internos. Você está na empresa, você veste a camisa dela, como a gente diz, né? Você usa o uniforme dela, você quer defender a imagem dela. E aí, às vezes, uma coisa causa conflito com a outra. E aqui, no caso, acesso a informações confidenciais podem ser usados para ganho pessoal, o exemplo do investimento que eu dei, ou ainda outras características, né? Eu sei que uma empresa tem uma demanda muito grande de um produto e eu sei que não tem fornecedor aqui porque eu faço a contabilidade dela e vejo que ela compra de São Paulo. Aí o que eu faço? Observo aquele faturamento, vejo que, sei lá, é R$ 1 milhão todo mês, vou e monto uma empresa, ou dou essa informação para alguém, justamente para o meu ganho pessoal, vendo essa informação confidencial, né, que ninguém deveria saber quem é o fornecedor do meu cliente, a não ser ele o próprio fornecedor, não há razão para isso ser público, salvo no caso do governo, mas não é o que a gente está discutindo aqui. E aí vou lá e monto uma empresa para eu ser o fornecedor ou para alguém me representar fornecendo aquele mesmo material. Então, o ganho pessoal ele tem que ser feito, ele pode existir dentro da profissão, mas ele tem que ser feito em decorrência do exercício da atividade contábil e não de outras formas. Quando você desvia um pouquinho do exercício da atividade contábil, propriamente dita, das normas técnicas, há um risco muito grande de que a conduta também seja desviada. O profissional da contabilidade que descobre erro significativo ao avaliar os resultados do serviço do profissional anterior, que foi executado por membro da firma, né? Enfim. Então, por exemplo, existe dentro do escritório normalmente as departamentalizações, né? Você vai ter o contábil, o fiscal e normalmente o departamento pessoal. E aí, às vezes, há uma rotação de empresas, uma troca, né, de quem é o responsável por aquilo. Aí eu vejo aquele erro, né, mas eu sei que há ali uma defesa do meu próprio escritório, então eu preservo o meu interesse ao invés de corrigir o erro, né, de assumir aquele erro ou algo nesse sentido, que é perfeitamente possível. Então, o que a norma está tentando exemplificar é assim, olha, o interesse próprio ele não pode prevalecer sobre as condições essenciais que nós já vimos anteriormente, né? Aqueles princípios fundamentais de apresentação dessas informações e do caráter da profissão contábil. A ameaça de autorrevisão é essa autoanálise, né, de observação sobre a característica do trabalho. Seria, então, o profissional que emite o relatório de asseguração sobre a eficácia da operação de sistemas financeiros depois de implementar os sistemas. Então, eu vou lá, eu tenho, por exemplo, um vínculo com uma empresa que oferece um software de gestão empresarial. Eu vou lá e faço a implementação de uma sistemática, de um planejamento estratégico, e depois vou lá avaliar o próprio sistema que eu implementei a partir de um relatório que a gente chama de asseguração, né, de verificação, de confirmação. E o meu parecer vai ser favorável. Não faz muito sentido, a gente pode parecer ilógico isso, mas é perfeitamente possível que aconteça. Então, a norma ela faz questão de trazer justamente para chamar a atenção, né, de que haja uma separação, de que haja um cuidado em relação a isso. O profissional da contabilidade que preparou os dados originais, né, usados para criar os registros que são objeto do trabalho de asseguração é a mesma linha de raciocínio. Por quê? Vê aí para mim se não vai bugar de novo, tá? Tá normal? Para deixar destacado ali. Tá normal. Tá. Então, o segundo item aqui é na mesma mecânica, né? E aí isso serve, inclusive, né, complementando com a parte anterior, é que assim, a gente precisa tomar muito cuidado porque a apresentação da informação contábil depende de dados, né? É o processamento desses dados que resulta nas informações. Então, normalmente digital, né? Hoje a gente trabalha com praticamente tudo de forma eletrônica ou digital. E aí, às vezes, há um equívoco na interpretação dessas informações, justamente porque fui eu que produzi. Então, ao invés de fazer uma autorrevisão, de falar, poxa vida, por exemplo, quando foi a última vez que eu olhei a norma que trata dos critérios de avaliação do ativo imobilizado, ou do estoque, né? Foi em 2005. Beleza. Então, se eu estou fazendo isso só porque eu estou fazendo desde 2005 assim, não quer dizer que a norma continue igual, né? Então, a prestação do serviço, aí o meu cliente chega e fala, mas esse é o único método, é assim mesmo, e você defende aquela ideia simplesmente pela ideia da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fiz assim e vou morrer fazendo assim. Não. A autorrevisão é o oposto.
É a capacidade de perceber e verificar e falar, olha, faz já sei lá, 2, 3 anos, ou 10 anos, ou 16 anos, no exemplo que eu citei, que foi a última vez que eu vi a norma sobre estoques. Então, vou dar uma olhada para ver se a metodologia que eu estou usando ainda é, de fato, adequada no sentido técnico. Se eu não tenho a conduta de ir revisar a norma, exemplificando aqui, eu não vou ter a técnica aplicada e adequada como a própria norma prevê. Né? Então, é nesse sentido. A defesa do interesse do cliente, o profissional da contabilidade que promove interesses ou ações do cliente, age como defensor em nome do cliente em litígios ou em controvérsias, né? Então, é muito comum que a gente tenha, por exemplo, a questão da folha de pagamento, aí o colaborador ele não concorda com aquele valor da rescisão e a rescisão foi elaborada pelo escritório. O escritório, em tese, ele vai ficar em defesa da empresa, né? O colaborador entra na justiça e às vezes o escritório ele é convocado. O fato dele ser convocado para, por exemplo, participar lá ou ser parte influenciadora de uma das partes controversas aí, faz com que ele tenha que tomar, de certa forma, um partido, mas isso não o elimina da responsabilidade de verificar, de fato, se aqueles cálculos estão corretos, né, de não manipular a informação, porque, inclusive, pode ser penalizado sobre isso, tá? Profissional que pratica lobby em favor da legislação em nome do cliente. A prática do lobby é a influência, né, como nós conhecemos. Também, infelizmente, é muito recorrente no Brasil, esta prática, ainda que não seja das melhores. Há um costume muito grande nesse sentido, e isso faz com que, de certa forma, se eu vejo todo mundo fazendo, meio que naturalmente é parte do processo. Se eu não tenho capacidade de julgamento crítico, eu vou entender que aquilo é o correto. Mas uma coisa não quer dizer a outra, né? Então, se eu tenho um auto-julgamento, se eu tenho uma capacidade de entender, de fazer uma análise mais crítica, eu vou fazer uma pausa e pensar, poxa, mas ainda que todo mundo esteja fazendo aquilo, não quer dizer que aquela conduta é a correta. Por exemplo, o lobby. E aí a norma ela vem para fundamentar e dizer, olha, é muito comum, é muito possível que isso aconteça, e não quer dizer que você tem que agir assim, então precisa tomar cuidado. Há uma grande chance, se você está sendo levado a fazer um lobby, se você está sendo levado a esse tipo de conduta, em nome do seu cliente, não quer dizer que está certo, só porque é em defesa ou do interesse aí do cliente. A familiaridade, né, o familiar próximo, imediato, que é conselheiro ou diretor do cliente, empregado também é possível que aconteça, o membro da equipe que vai fazer a auditoria, que tem associação com o cliente em si. Então, há essa possibilidade. Né? A empresa é do meu primo, então, para facilitar o financiamento que ele quer alcançar lá, eu vou lá e trabalho a informação contábil diferente do que ela é, faço um registro de uma receita que nunca existiu, eu aumento o faturamento dela, eu diminuo, enfim, eu manipulo. E isso está errado. Né? Então, a norma ela chama a atenção para essas ameaças, que são situações ou características de coisas que poderiam acontecer. Beleza? Acho que não tem muito mistério, né? Assim, é fácil a compreensão de certa forma, e são situações que, naturalmente, quando a gente para um pouquinho para refletir, a gente já vê que possivelmente serão equivocadas, né? Então, as ameaças de intimidação, o último grupo aí, o profissional que está sendo ameaçado de ser demitido do trabalho do cliente, né? Você está prestando serviço e aí você apresentou a informação, o cliente olha e fala assim, poxa, mas com essa demonstração contábil eu não consigo o que eu queria, né? Eu uso sempre esse exemplo, mas a gente pode ter a característica também da própria emissão de nota fiscal, quando o escritório ajuda nesse processo, né? Quando ele dá uma orientação e o cliente fala, mas se eu fizer assim eu tenho que recolher o imposto, e se eu fizer de outro jeito, querendo, sabe, agir de uma forma que não seja adequada. E tem que tomar muito cuidado, porque as oportunidades para que isso aconteça são muito grandes. E uma ameaça de intimidação é simplesmente o cliente falar assim, você não vai fazer do meu jeito, eu vou procurar outro que faça. Né? E normalmente a recomendação que se daria nesse caso é, de fato, deixa o cliente sair, procurar, porque a chance daquilo dar problema e respingar, refletir ali no trabalho do computador é muito grande. Então, por mais que a gente sempre queira mais clientes, faturamentos, né, se envolver em atitudes que não são adequadas da perspectiva da legislação, condutas morais, condutas da profissão no sentido moral, vão levar a um caminho que infelizmente não é o adequado. Profissional da contabilidade que se sente pressionado a concordar com o julgamento do cliente, porque este tem mais conhecimento sobre o assunto em questão, isso para legislação, para fins de legislação tributária, é muito interessante, porque às vezes o cliente, como ele convive com aquele produto, com aquelas características e tal,
ele tem mais conhecimento de fato, ele vem já de uma geração de aprendizado sobre aquilo. E às vezes o contador não conhece aquele produto, ele não conhece a essência da atividade da empresa tão a fundo, e aí às vezes abaixa a cabeça e aceita tudo que vem. Nem sempre é para ser assim, então isso também pode caracterizar uma ameaça de intimidação. Se você concorda mediante o estudo, mediante o diálogo, mediante a conversação sobre aquele assunto e as interpretações, tudo bem. Mas é preciso estabelecer esses limites justamente para assegurar, para garantir a sua liberdade profissional. O profissional da contabilidade, que é informado que a promoção planejada não vai ocorrer, né, a menos que o profissional concorde com o tratamento contábil inadequado. Isso seria aí mais ou menos para a ideia de um escritório, né? Se você tem ali aquela condição, normalmente quando se tem um escritório maior, há um plano de carreira, esse plano de cargos e carreiras, ele prevê ali condições de júnior, de sênior, né, que vão variando o salário inclusive, então a capacidade de promoção de um departamento para o outro, por exemplo, pode estar em jogo. E isso, ocasionalmente, pode gerar aí um conflito ou uma intimidação muito clara e muito óbvia, né? Se você não fizer do jeito que eu estou mandando, você não vai ser promovido. Isso é uma caracterização de uma intimidação muito óbvia. O profissional da contabilidade que aceitou, então, o presente significativo, está sendo ameaçado com a divulgação da aceitação desse presente para o público. E essa característica entra aqui também como ameaça de intimidação. E aí a gente chega, por fim, às salvaguardas, né, que vão variar de acordo com cada característica. Então, o que seriam salvaguardas? São ações que nós tomamos para prevenir ou para diminuir e, se possível, para eliminar essas ameaças. Ainda na condição de ameaça, sem que de fato ocorra ali um desvio de legislação, um desvio de conduta moral, enfim, de algo que possa causar um prejuízo de fato. Então, exemplos: designação ou disponibilizar aí um tempo adicional e um pessoal qualificado para a tarefa necessária. Então, se você tem um escritório, você tem colaboradores, um desses seus colaboradores, ele é um acadêmico que está no 5º semestre, vamos supor. E aí, ou você está nessa condição e reconhece que não tem capacidade técnica para fazer aquele trabalho. Você precisa tomar a chamada salvaguarda e dizer, olha, eu não posso, né, preciso aprender mais ainda, ou não tenho experiência, você precisa se colocar nessa posição. Porque justamente isso vai prevenir erros que podem depois ser caracterizados como má-fé. Né? E aí, no caso aqui, é pensando, o escritório de contabilidade vai ter um supervisor, né, que geralmente é o sócio, o proprietário, o administrador, e ele precisa, de fato, né, dispor de tempo, dispor de pessoal qualificado, justamente para executar as tarefas na complexidade que elas requerem. Utilização de revisor apropriado, que não era membro da equipe, para reavaliar o serviço, né? Então, preferencialmente, aí, equipes de auditoria externa. Uso de sócios diferentes e equipes de trabalho com linhas de subordinação separadas para prestação de serviços que não são de asseguração para o cliente, justamente para poder prevenir ali, como é aquele caso que a gente viu anteriormente. Então, não adianta eu aplicar ali um modelo, vamos supor que eu faço toda a orientação fiscal contábil para a criação ali de uma empresa. E aí eu digo, inclusive, qual é o CSLP que aquela empresa vai usar na nota. Beleza. A partir daí, se eu mesmo faço essa revisão, há um risco muito grande, como a gente viu anteriormente. Então, é interessante que haja um outro par de olhos, que haja a possibilidade de outras equipes que não necessariamente a subordinada direto a mim, para fazer uma revisão daquela orientação, para fazer uma revisão daquele trabalho, para garantir que aquela informação que foi passada, em resumo, seja a mais adequada possível. Envolver outra empresa, né, para executar ou refazer parte do trabalho que pode tratar aí de ameaças de interesse próprio. Então, isso seria um exemplo de salvaguarda, que é o que eu falei da auditoria, né, de você ter ali o contato e essa troca de informações com outros profissionais a fim de que verifique se de fato aquela conduta é a mais adequada. Divulgar para os clientes, né, quaisquer acordos de honorários ou de comissão recebidos pela recomendação de serviços ou produtos, pode tratar uma ameaça também de interesse próprio. Separar as equipes, deixa eu só dividir aqui de novo, separar as equipes no sentido de trabalhar com assuntos de natureza confidencial, pode tratar uma ameaça. Por exemplo, geralmente a gente tem lá o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento Fiscal. Aquela informação que é conveniente ao Departamento de Recursos Humanos, como, por exemplo, o salário, tem natureza confidencial, que é o mais simples para a gente usar. Ele não precisa ser necessariamente compartilhado com o departamento fiscal. Talvez ele precise ser compartilhado com o departamento contábil para o registro daquilo.
tá? Entendendo que esse é o molde organizacional da empresa. Mas se não for necessário, de fato, não é ponto. Acabou ali. A natureza confidencial prevalece e aí você dá essa garantia. Então, quando você separa as equipes, há um fundamento por detrás disso, né? É interessante que haja esse cuidado, para que aquela informação de natureza confidencial, aquele resultado daquela entidade, que não é uma sociedade de capital aberto, que não precisa publicamente ser divulgado, não seja de fato. E aí você mantém medidas e formas de segurança quanto à informação contábil. Aí, ainda nesse sentido, né, me deparei com uma situação na empresa, no escritório que eu trabalho, ou eu como profissional externo a uma entidade, ali é uma empresa que presta serviço, o que eu faço? Né? Primeiro, a norma recomenda justamente essa busca por aconselhamento, faz-se ali uma análise interna, se for possível com o seu sócio, com membros da equipe, se necessário, a obtenção de assistência jurídica, né, assessoria justamente para identificar medidas cabíveis neste caso, e ainda, se for o caso, consultar, né, mesmo que de forma confidencial, órgão regulador ou profissional, de acordo com aquela circunstância. E, por fim, a documentação, né, assim como a gente viu também na norma da NBC-PG 200, que faz parte desse processo. Então, quando não há conformidade ou há suspeita, né, de não conformidade com a legislação, a gente precisa documentar. E a ideia de documentar é justamente para eliminar a hipótese do disse que me disse. Né? Então, senão fica uma versão contra a outra. Então, se o cliente ele quer que seja feito de uma forma, ele documenta. Se você quer que seja feita de outra, você documenta. Então, o assunto, as discussões, o modo como foi lidado, neste caso aqui, caso você seja subordinado dentro de um escritório que presta serviço ou prestando serviço diretamente como sócio proprietário, se necessário, como a empresa reagiu àquelas recomendações que foram dadas, justamente para falar, olha, eu orientei adequadamente. A escolha de como a empresa faz a nota fiscal não é minha, eu posso fazer a orientação, mas ela tem que seguir. Se ela não segue, ela assume os riscos. Não fez o recolhimento de determinado imposto. Para isso não respingar, não vir para o escritório de contabilidade, é necessário criar essa barreira. E o modo correto, né, de criar essa barreira é pela documentação. Curso de ação seria ali todas as medidas que você tomou, a análise que foi feita, tudo mais, né, na forma de relatório ou não. E de que forma, né, está convencido de que cumpriu a sua responsabilidade de ações adicionais, que é esse item 360.36. Ações adicionais. O que quer dizer isso? Quer dizer, basicamente, perceber ali se todas as medidas cabíveis, naquele caso, à sua disposição, foram de fato tomadas. Né, para que não haja nenhum resquício quanto à possibilidade de agir e à omissão dessa ação. Deixar de agir também pode ser um problema e é um conflito neste caso aqui. Então, uma vez que você se depara com um dilema, com uma circunstância, esse é o caminho que você vai percorrer. Essa busca por aconselhamento e, se necessário, essa documentação de todas as etapas, processos, para garantir que o seu trabalho, que é o que lhe compete, né, até onde você tem controle, seja de fato feito corretamente, conforme a lei, conforme os costumes, conforme as normas, para garantir essa segurança do trabalho que é prestado, tá bom? Então, como vocês viram, é muito semelhante à NBC-PG 200, né, numa característica genérica e geral, e para nós aqui é interessante que a gente faça essa leitura, pelo menos de alguns desses pontos, a fim de que seja explorado na nossa visão quais situações poderiam causar ameaças, conflitos e dilemas de fato, e como agir de acordo com eles, né, segundo a ideia da salvaguarda da norma. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Caso queiram compartilhar causos aí, ou ideias, ou dúvidas, fico à disposição. Por mim, tá tranquilo. Não deixem... Maravilha, Zé. Não deixem de ler a norma, tá? Que é o link que eu passei para vocês. Eu sei que é um pouco extenso, mas vocês vão ver que a gente já resumiu grande parte. E o restante, né, não é muito diferente do raciocínio que a gente estava fazendo. Tá? Então, caso na leitura surja alguma dúvida, lembrando que o fato de eu não trazer a norma no slide não quer dizer que eu não vou cobrar. Tá? Então, ela faz parte do nosso conteúdo de estudo, objeto de estudo e discussão aqui. Então, tem que dar uma olhadinha, elas servem como fonte também para questões, né, para a forma de avaliação. Não que precisa decorar, não vai ser proibido de consultar a norma na hora de fazer a prova, mas precisa pelo menos se localizar dentro dela com mais facilidade, tá bom? Deixa eu interromper aqui então a nossa gravação.